Olá, meus amores, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu estou passando aqui porque a gente está iniciando agora uma nova onda encantada, né? É uma coisa fantástica. A gente agora está entrando na onda encantada do espelho e numa nova lua também, porque acabamos de sair da lua espectral e estamos entrando na lua cristal. E numa onda que tem uma outra frequência bem diferente da onda da serpente. Porém, essas duas ondas estão no castelo da transformação da magia, o castelo do oeste. Então, o que tudo isso quer dizer para a sua vida, para você ser um ser humano mais feliz, autorrealizada, empoderada e ativista da nova era, ou seja, construindo essa nova cultura, é o que você vai saber depois da vinheta. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora, psicóloga, esotérica, taróloga, mão elétrica azul a serviço da transição planetária. Pega seu chazinho, porque agora, depois da vinheta, a gente vai só atualizando a nossa energia e ganhando consciência para essa nova cultura que a gente está criando. Então, bora lá, roda a vinheta, te espero! Olha lá, gente, olha essa onda encantada. Ela vem com selos brancos. Eu tenho uma grande simpatia pelos selos brancos porque eles são, para mim, os selos mais espirituais. Não no sentido de terem mais virtudes espiritualizadas, mas eles são mais fluidos, sabe? Mais mentais, não a mente racional, mas a mente superior. Aliás, vale dizer aqui, acho que chegou o momento da gente fazer aqui uma pontuação sobre tudo que a gente fala aqui no canal. Todas as coisas que a gente fala, e no nível, inclusive, mais concreto da realização, da autorrealização, a gente está falando da mente. Nós não estamos falando de projetos de engenharia civil, arquitetônica ou mesmo de construção de relacionamentos físicos. A gente está falando de construção mental. A gente está falando de pensamentos a partir de uma nova perspectiva de mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em realizar, a gente está falando de caída de ficha, sabe assim? Ah, realizei! E aí, no caso dessa onda encantada do espelho, que a gente está falando da mente, de selos brancos mais fluidos e mais mentais, não é a mente racional. A mente racional, ela entra naquele lugar da realização. Saquei, caiu a ficha, entendi o conceito. A mente dos selos brancos é a mente espiritual. É aquela mente que contém os conceitos mais abstratos e mais elevados da nossa vida humana. Quer ver? Olha só, o espelho, por exemplo, ele é análogo ao arcano maior da papisa, que vai colocar a gente nesse lugar da mente que eu quero levar vocês. Aqui a gente tem a papisa como segundo arcano maior do tarô e do primeiro septenário. Para quem acompanha o canal já sabe que esse primeiro septenário é o septenário onde a gente entende direitinho a construção da nossa personalidade. A gente chega aqui respondendo quando alguém pergunta quem é você? Aí você diz, eu sou psicóloga, taróloga, professora, esotérica, né? Você dá as suas qualificações. E a gente chega a essas qualificações por uma construção de saberes, conhecimentos e experiências que se dão na nossa mente racional. Aí você tem a papisa aqui no segundo arcano maior, que diz o seguinte, olha, todos nós nascemos com um corpo e com as 4 inteligências básicas, que são análogas aos 4 elementos, para a gente viver a aventura da magia aqui na Terra. Então, todos nós temos um corpo que sabe sentir, representado pela inteligência emocional, que sabe pensar, representado pela espada, que sabe querer ou desejar, representado pelo fogo, e que sabe agir, representado pela moeda, o nosso comportamento, tá certo? Então, a partir daqui, por isso é o número 1, né, que ele
ele contém toda a nossa possibilidade de existência nessa dimensão terrena, na 3D, tudo que precisamos está aqui. Aí, o segundo arcano maior do tarô é a papisa. A papisa, representada no tarô mitológico pela Perséfone, por exemplo, ela fala da história de Perséfone que foi raptada por Hades. Hades é o deus da morte, que vive no submundo, que vive no mundo oculto. E a papisa, então, foi raptada para esse mundo do oculto, para esse mundo da morte. E nesse mundo, ela contém toda a sabedoria oculta. Aí, quando a gente fala de sabedoria oculta, eu posso falar no nível, por exemplo, acadêmico, da sabedoria e do conhecimento que está no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, porque está oculta, está fora da consciência. Eu posso falar dessa sabedoria oculta num nível mais espiritual, falando das minhas encarnações anteriores, se eu sou uma pessoa que acredita em encarnações. Se eu quero falar de uma maneira mais esotérica, a sabedoria de nossos antepassados e nossos ancestrais. E se eu quero colocar numa leitura mais planetária, mais segundo a lei do tempo, o selo do espelho, que fala no refletir ao infinito a nossa existência. Então, a papisa é tudo aquilo que está oculto da nossa consciência, mas que está intrinsecamente ligado às fundações esotéricas ocultas da nossa existência, às nossas raízes espirituais, aos nossos antepassados, ancestrais, às nossas histórias de vida, da nossa árvore genealógica, que está conosco como herança, mas que nós não temos na nossa consciência, porque senão viveríamos aqui como vampiros. Já pensou você hoje saber que você tem 10.500 anos de vida e lembrando de toda a sua história? Pois é, talvez a gente até chegue lá, mas ainda não chegamos. Então, ela está oculta. Porém, na nossa mente, porque esse lugar dos ancestrais e dos nossos antepassados ou das nossas heranças, eles estão aqui no momento presente, configurando justamente esse corpo, esse organismo, essa memória, essa personalidade que eu tenho hoje. Tudo aquilo que vem da minha linhagem ancestral se faz presente aqui e agora, no meu temperamento, no meu olhar, no meu filtro, através do qual eu vejo a vida, eu qualifico a minha visão, eu valorizo e aprecio coisas do mundo externo segundo essa configuração oculta, ancestral, antepassada ou de vivências anteriores. Percebe? Então, todos esses selos brancos, eles estão muito ligados a esse lugar, né? Vamos chamar de mente superior, esse lugar que abarca toda essa história, toda essa herança, toda essa conexão com a minha sabedoria interior. E aí a gente tem nessa onda encantada o selo do espelho que fala de refletir, ordem e infinito. A ação de refletir orienta a gente espiritualmente. Por isso que eu entendo que cada vez mais que a lei do tempo, ela é a melodia divina, ela é a voz de Deus, mas não aquele Deus religioso, entende? Porque conforme a gente vai se orientando por esses selos, pelo significado, pelas características desses selos, a gente vai entrando em contato com a sabedoria divina, com a voz de Deus, com tudo aquilo que a gente sempre ouviu, talvez dentro de um discurso religioso, mas sempre foi muito difícil praticar. E essa dificuldade em praticar é porque a nossa mente, que devia ter essa expansão, esse nível de abstração, ficou achatada, aprisionada numa contagem de tempo 1260.
A contagem de tempo 1260 nos desconecta com o tempo natural da Terra, com a melodia divina, com a orientação divina para uma existência conectada, para uma existência abundante, para uma existência espiritualizada na vida humana, na 3D. Por isso que a gente, quando começa a se orientar pela lei do tempo, a gente vai ficando mais humano. Porque a gente vai conseguindo finalmente expressar, agir a partir dessa orientação divina. Então, o espelho, quando o espelho fala em ordem, refletir e infinito, veja bem, o refletir está no nível da ação. Então, nós nos refletimos o tempo todo. E a gente aprende isso em psicologia através do conceito das projeções. A gente se projeta o tempo todo no outro. Isso é o que faz com que a gente crie expectativas de que o outro responda aquilo que a gente espera. Porque a gente projeta no outro os nossos desejos. Agora, a gente também projeta no outro os nossos defeitos. Aquilo que é insuportável para nós, a gente também projeta no outro. Então, quando você tem uma super empatia com o outro, quando você adora aquela pessoa, quando você tem aquela sensação de que você conhece aquela pessoa há anos, é porque você projeta no outro seus valores. E pode coincidir de que ele realmente venha a ser ressonante com seus valores. Aí, deu match. No entanto, quando você não gosta daquela pessoa, quando aquela pessoa tem algo que te irrita, veja bem, não é que aquela pessoa seja indiferente a você, mas quando aquela pessoa tem algo que te irrita, que você não suporta, ela também está refletindo uma sombra sua, que por ser para você insuportável, você vê no outro. E aí Deus, na sua sabedoria divina, te dá a chance de que você possa se perdoar, projetando o seu defeito no outro, para que você possa exercitar o perdão ao outro e no final descobrir que no fundo, você está perdoando é a si mesma. Não é lindo isso? Essa é a inteligência divina. Essa é a lição do arcano maior da papisa. E essa lição do arcano maior da papisa ajuda a gente a entender o selo do espelho. Ou seja, a gente está se refletindo o tempo todo. Quer ver outra coisa interessante? Veja bem, a nossa face que nos expressa, que expressa o que estamos sentindo através da nossa fala, todo mundo vê, menos você. Veja que interessante. A gente precisa do outro para dar esse retorno para a gente. Então, o outro, quando reage ao que a gente está falando ou com a expressão que nós estamos tendo, ele nos reflete e nos informa a respeito de nós mesmos. Então, a ação do espelho é essa. Nós estamos entrando nessa 13 dias com esse propósito, tá? Então, é consciência de que a gente se reflete o tempo todo. E qual é o poder do selo do espelho? É o infinito. A gente se reflete ao infinito. Por que isso é poder, Cláudia? Porque eu posso me refletir no outro ao infinito, eu posso mudar. Isso não é uma coisa que a gente fala aqui pra caramba? Que a gente aqui está trabalhando justamente na lapidação da personalidade, para que a personalidade saia desse lugar da rudeza, do animal, da consciência animal reativa, e possa então se iluminar, abarcando o seu sonho de alma e se tornar uma personalidade mais humanizada, que é o trabalho dos alquimistas. Então, por isso, a gente pode se refletir ao infinito. E na medida que eu vou mudando, que eu vou lapidando a minha personalidade, né, gente que está seguindo aqui o canal, que está fazendo o diário, a gente sabe que não é fácil, é um trabalho, de pegar, né, aquele instrumento, né, do escultor e ficar ali, batendo. Ah, meu Deus, tira aquela casca ali. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que dá trabalho, mas cada casca que a gente tira, cada lapidação que a gente faz revela o nosso lado iluminado, revela nós mesmos. Então essa revelação, ela pode ser o infinito,
Porque a única constante do universo é a mudança e a gente está aqui para evoluir. E a nossa evolução é 50% absolutamente pessoal e os outros 50% porque somos seres cósmicos, porque estamos aqui fazendo parte de um todo. E esse todo também nos orienta e nos afeta numa melodia divina e evolutiva. Por isso a gente pode se refletir ao infinito, por isso o poder é o infinito. E negar esse poder, eu diria, que é você teimar, ser uma pessoa radical, dona de verdades. Tá aí. Dona de verdades é, assim, aquilo que impede que você exerça o poder dessa onda encantada, do selo do espelho, que o poder é o infinito. É se infinitar. Tem até um canal que é Infinitando, a gente se infinitando, tendo aqui, né, experiências infinitas de ser quem você é, até que você simplesmente seja. Eu sou. Esse é o nome de Deus, sem adjetivos. É um ser infinito. Para que a gente alcance a essência desse selo do espelho. Qual é a essência do selo do espelho? Ordem. Então, assim, olha que lindo. Ou seja, se refletir, se ver através do outro, ter a consciência de que o outro nos reflete, permitir que essa reflexão, no duplo sentido, né, do outro me refletir, de eu refletir sobre mim mesma, seja infinita, que eu possa mudar ao infinito, é alcançar a ordem cósmica da existência. Porque a única constante no universo é a mudança. Então esse é o propósito dessa onda encantada, é atrair, é nos unificar, unificar a nossa mente superior, a nossa alma com a nossa personalidade, atraindo esse propósito de ter a consciência que refletimos ao infinito para alcançar a ordem cósmica da vida, da constante mudança da existência infinita. Esse é o propósito dessa onda encantada, tá certo? Então é isso, minha gente. Convido vocês, psicólogos e psicoterapeutas, a participarem da live de hoje, às 8 horas, que é Psicologia e Espiritualidade. Porque nunca foi tão importante àqueles que tratam, né, dos humanos, que curam, que lidam com cura, terapias alternativas, integrativas, holísticas, e principalmente os psicólogos que estão naquele lado, né, da formação mais acadêmica, a gente agora ser capaz de utilizar os conhecimentos da psicologia e da espiritualidade para trabalhar com maior amplitude de possibilidades de ajudar o próximo na cura, no alinhamento, no equilíbrio, nesse momento em que vocês sabem, quem me segue aqui, que eu estou em uma campanha muito grande para a gente se conscientizar com a quantidade de farmácias que a gente tem na nossa cidade, no nosso bairro, quiçá na nossa rua, e que isso é a demonstração de que o povo da cura, o povo que trabalha com terapia e com cura, tem muito trabalho pela frente, né? Então, vamos embora arregaçar as mangas e diminuir essa quantidade de farmácias aí no planeta. Não importa se isso vai ser daqui a 30, 50 anos, o que importa é que o propósito da galera da cura agora pode, né, ser esse. Então, vamos lá nesse propósito. Portanto, hoje às 20 horas eu convido você para essa live. E se você estiver assistindo esse vídeo gravado, que você passe para o seu terapeuta, o seu psicólogo, esse vídeo, essa série de vídeos que eu estou fazendo para os psicólogos e psicoterapeutas sobre essa união, né, da ciência com a espiritualidade, tá certo? Então era isso, minha gente. Gratidão infinita. Namastê.